Olá, turminha da emoção, tudo bem? Começando mais uma videoaula para vocês aqui, agora dando prosseguimento ao nosso conteúdo de exploração e as condições socioeconômicas do território brasileiro. Vamos falar agora de população. Professor, mas o título ali não é população brasileira, é estudo da população, tópicos importantes. Mas é claro, jovem, antes de falar de maneira mais direcionada no Brasil, é interessante que vocês tenham às mãos de vocês algumas ferramentas para estarem interpretando de maneira mais simplória aí o território brasileiro, as condições populacionais, o retrato populacional atual do território brasileiro, né? Lembrando que no 7º ano o conteúdo ele é totalmente voltado para a interpretação do território brasileiro. Vamos começar aí. Nós vamos falar de população, a gente tem que saber o nome da ciência que estuda a população, né? No caso aí é a demografia, tá? Ciência que estuda o quantitativo das populações humanas. Essa ciência aí ela serve para fazer como se diz, direcionar melhor onde serão colocados os investimentos. Professor, mas o que você falou está muito simplório, está muito reduzido e está diferente do que está no slide. Lembra de uma coisa que eu sempre falo para vocês. Existem 1001 maneiras de se colocar uma resposta correta utilizando palavras e termos diferenciados, tá? Você muda as palavras, mas não muda a ideia. E é isso que eu acabei de fazer para vocês aqui. Então como que você utiliza a demografia? Lembrando que a demografia ela é usada pela geografia, ela nem é uma ciência única exclusiva da geografia. A demografia está mais ligada às ciências econômicas, no campo dos economistas. Mas por quê? Vou pegar um exemplo para vocês aqui. O governante ele não acorda de manhã e fala: nossa, tive um insight aqui, vou investir um dinheiro aí, uns 250 milhões para construir um hospital em determinado local da cidade, um hospital repleto de UTI neonatal. Poxa, beleza, né? Algo para a população. Só que segundo os estudos populacionais, aquele local da cidade, ou aquela cidade, aquela localidade do estado lá em questão, é um local onde você tem taxas de natalidade, ou seja, o número de nascimentos muito baixo. Pô, qual que é desse cara? Né? Por mais que ele esteja dotado aí de boas intenções, está fazendo um mau uso do dinheiro público. Então, quando a gente fala em demografia, esse estudo populacional, ele serve tanto quanto para o setor público, tanto quanto para o setor privado, né? Mesma coisa, uma empresa de planos de saúde que decide ter um hospital próprio para ela, fazer tal construção sem antes analisar a população daquele local. As reais necessidades, né? Talvez seja um local que tem um grande número de idosos, aí você constrói um hospital para UTI neonatal, é incoerente, né? Para não falar que é um vacilo, né, galera? Então, pessoal, o estudo demográfico ele não é único e exclusivamente só para a saúde, mas para vários setores, né? Só que os exemplos aí mais simples que vem à cabeça nossa aí é justamente saúde e educação, né? Construir escola num local onde não tem muitos alunos. Incoerente. Então, para isso serve a demografia, né? Essa ciência que estuda o quantitativo das populações humanas. Continuando, vamos a tópicos importantes, agora já falando das ferramentas aí para interpretarmos aí o cenário populacional. Taxa de natalidade, natal, né? Nascimentos. Número de nascidos vivos que nascem anualmente por cada 1000 habitantes de uma determinada área. Ou seja, é uma amostragem, tá? São dados estatísticos, valores, não conta todo mundo. Tem para se ter uma ideia como se fosse uma pequena fatia, a partir daquela pequena fatia eles têm uma ideia. Então, ou seja, o número de nascidos vivos para cada 1000, tá? Prosseguindo, nós temos aí em contrapartida, a taxa de mortalidade, que leva basicamente a mesma teoria, só que no caso aqui são o número de óbitos, de pessoas que morreram para cada 1000 habitantes em uma determinada área, tá? Aí, deixa eu me arredar aqui, essa imagem é maravilhosa. Nós pegamos essa taxa de natalidade e a taxa de mortalidade através de um cálculo matemático simples aí. Nós temos aí o chamado crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? Também chamado de crescimento natural. É o número de crescimento real de uma população. Você sabe quanto uma população cresceu, não só pelo número de nascimentos. Ah, nasceu 1000, cresceu 1000. Não, mas quantos que morreram? Tem que subtrair isso aí. Então você pega aqui, ó, a taxa de natalidade, subtrai aqueles que morreram, taxa de mortalidade, e ali você tem o crescimento vegetativo, que é um dado muito importante aí,
nesses planejamentos populacionais dentro aí dos levantamentos demográficos, tá? Só que não são apenas essas taxas não, galera. Vamos lá. Temos aí outros dados, os fluxos migratórios. Isso aqui é manha, viu, gente? Ó, imigrantes. Fluxo de entrada populacional em determinado país. I, toda vez que é I, é de entrada, tá? Emigrantes. Fluxo de saída populacional em determinado país. Então, ou seja, quando você sai, você é um imigrante. Quando você está entrando, você é imigrante. Vamos pegar um exemplo que está em voga aí nos últimos meses, né? Agora está uma parada porque fecharam as fronteiras em função da pandemia. Mas a gente olha aí, ó. Emigração da população venezuelana para o Brasil. Quando ele sai da Venezuela, ele está emigrando. Quando ele chega ao Brasil, ele está imigrando, tá? Então, fluxos migratórios. Você é imigrante e é imigrante ao mesmo tempo. Só que aí na consideração de valores. Quando a Venezuela for fazer o cálculo lá populacional deles, o censo, eles vão ver quantos imigrantes. No nosso caso aqui, a gente vai ver imigrantes, que a gente recebeu a galera deles aí, tá? Prosseguindo. Outra taxa aí, galera, taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade também é estudada também no conteúdo de ciências biológicas, tá, pessoal? Taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Quando a gente fala de vida reprodutiva, sua idade fértil, tá? Não quer dizer que todas as pessoas tenham filho dentro de toda a sua idade fértil. A gente vê que isso não é assim nos dias atuais. Nós vamos ficar mais à frente aqui, já tem uma diferenciação aí. Geralmente expressa como o número de nascimentos por 1000 mulheres em idade fértil. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no qual nós já falamos em sala de aula, a idade fértil da mulher está na faixa dos 15 a 49 anos. Por que dos 15 a 49 anos? São essas faixas etárias, são as faixas que você tem a maior incidência de mulheres grávidas, tá? Não quer dizer que todas tenham filhos dentro dessa idade. Pode acontecer de alguns casos aí ser um pouco mais e ser um pouco menos. Não vou entrar muito no mérito, porque senão estarei falando mais de condições orgânicas do corpo humano, tá? Aí já é mais interessante vocês perguntarem para a professora de ciências, tá? Uma coisa que eu sei explicar, mas é muito mais fácil explicar geografia do que ciência. O que eu sei de ciências eu sei mais para mim, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. Variáveis consideráveis dentro da taxa de fecundidade. Porque a taxa de fecundidade dentro da história de um país, ela nunca é a mesma, tá? Como assim, professor? Se você for pegar a taxa de fecundidade até a crise de 1929, o início da industrialização, ela era uma, né? O número de filhos por mulher era muito mais alto. Se você for pegar o número de filhos que a minha avó teve, que a minha mãe teve, e o que a minha irmã teve, está só decaindo, tá? Por que isso? Vou falar para vocês. Por causa da economia. Como assim? Antes da crise, a maior parte da população residia nas zonas rurais. Então, eu falei para vocês, o êxodo rural provocado por aquela falta de necessidade, por aquela baixa necessidade de mão de obra no campo, de pessoas trabalhando no café, essas vieram para os grandes centros urbanos para trabalharem nas indústrias. Então, o êxodo rural. Então isso está ligado ao quê? Está ligado à economia. Não tinha necessidade de mão de obra tão grande no campo, então eles vieram para onde? Para a cidade grande. Tá? Quando chega na cidade grande, o que acontece? O custo de vida é mais caro, a porção de terra ela é menor, é mais cara. Como assim a porção de terra? No interior eles moravam numa porção de terra, num terreno bem maior, onde eles plantavam e criavam seus animais. Aqui na cidade grande, com essa inversão populacional em função do trabalho nas indústrias, dos empregos diretos e indiretos que eu já falei com vocês, o que acontece? Eles têm que morar num espaço de terra bem menor e ao invés de cultivar, eles têm que comprar os alimentos. Então o custo de vida torna-se mais alto, logo não é tão viável ter tantos filhos. Tá? Então por isso que a taxa de fecundidade ela acaba diminuindo. Professor, então a taxa de natalidade também diminui? Diminui. Se você for pegar gráficos aí dos valores populacionais do Brasil entre taxas de natalidade, mortalidade e de fecundidade, vocês vão ver que a taxa de natalidade e fecundidade, a partir dos anos 40, 50, ela vai só diminuindo, vai só decaindo até chegar nos dias atuais, tá? Então a história, a economia está ligada diretamente.
E principalmente isso que eu falei para vocês, localização rural urbana. Na zona rural, era normal as pessoas terem um número maior de filhos. Esses filhos acabavam até atuando como mão de obra no campo, juntamente com o próprio pai. Tá bom? Só que isso vai ficar mais claro para vocês, porque por enquanto eu só estou apresentando as ferramentas, que é taxa disso, que é taxa aquilo, que é imigração. Ficará mais claro quando nós utilizarmos ela para interpretarmos o cenário populacional brasileiro, tá ok? Eu vou voltar nesse assunto de uma maneira mais aprofundada na próxima videoaula. Um gráfico importantíssimo aí para analisarmos aí a questão populacional é a pirâmide etária, que esse gráfico ele tem um formato de pirâmide. Poxa, pessoal, a pirâmide está empenada, vocês vão entender ao longo do conteúdo aí. É um gráfico que permite a análise da dinâmica populacional de um determinado local segundo as faixas etárias e de sexo. Aqui no lado esquerdo nós temos aqui, cada uma linha dessas aqui representa uma faixa etária, né, que vai de 0 a 4 anos, e lá no topo, né, o senil, a senilidade, os idosos, que vai de 80 anos ou mais, tá? Aqui é infantil, e aqui vai passando as idades. Do lado esquerdo nós temos os homens, em amarelo, e do lado direito, em verde, nós temos as mulheres, tá bom? Essa é uma pirâmide etária que ela pega aí, ela tira uma ideia populacional entre os períodos de 2012 e 2018, tá? Isso aqui foi retirado justamente dos dados educacionais e do IBGE. Interessante isso aqui, ó. Isso aqui já é até piadinha já em rede social, já somente no Instagram. Aquela questão de por que os homens vivem menos do que as mulheres. Olha só, quando você vai ver a quantidade de fecundidade, de taxa de natalidade, ó, assemelha-se, na verdade, o homem está até maior. Só que à medida que vai passando as faixas etárias, o que começa a acontecer? A das mulheres fica maior e a dos homens fica menor. Mas por que isso, professor? Em função de condições aí, de questões orgânicas aí, comportamentais, o homem se expõe muito mais a risco do que as mulheres. Não vou entrar muito em detalhes agora, porque a gente já vai ter mais aulas falando sobre isso. Mas o homem, ele se expõe muito mais as mulheres, né? Eu sou um homem, então eu posso falar mal. O homem ele é um pouquinho irracional se comparado à mulher. A mulher é muito mais calculista, é muito mais zelosa. Ah, você está mentindo. Vai, então tá, pega o jornal, olha lá, ó. A maior quantidade de envolvimento em acidente de trânsito é homem. A maior quantidade de pessoas envolvidas em acidentes de maneira geral são homens. A maior quantidade da comunidade, o maior quantitativo da populacional carcerária no Brasil, ou seja, de presos, são de homens. Então, ou seja, dados não mentem. Mas, frente eu vou entrar não é mais aprofundado disso aí, mas aqueles memes que vocês veem no Instagram falando lá, por isso como morre cedo. Não tá mentindo não, tá? É engraçado, mas não tá mentindo não. Só que também não é daquela maneira, né? Mais à frente eu vou estar explicando de maneira mais esmiuçada para vocês aí. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vocês já sabem. E vamos ao censo ou recenseamento demográfico. É um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como número de homens, mulheres, crianças e idosos, e onde e como vivem as pessoas. Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos na maioria dos países. Logo, esse ano de 2020, é o ano de censo. O censo ele é um investimento de centenas de milhões pelo governo federal. É jogar dinheiro fora, né? Não, gente. Lembra daquilo que eu falei lá no início da aula. É necessário ter esse retrato populacional, ter esse estudo à mãos. Para quê? Para saber como irá planejar. Gente, até o alargamento de uma rodovia em determinado local, uma duplicação, ela precisa de dados do censo, de dados de recenseamento. Você não vai alargar uma rodovia numa localidade do Brasil onde o número de pessoas é muito baixo, o número de pessoas com veículos e com poder de compra de veículos e com a projeção de compra de veículos é muito baixo. Então, ou seja, é desnecessário. Então, ou seja, é muito importante ter à mão os dados que são levantados pelo censo. Tá? Como nós estamos só de introdução, ainda falarei para vocês de maneira mais esmiuçada como funciona o censo, que será basicamente o primeiro censo que vocês
vão presenciar. Ah, professor, eu tenho mais de 10 anos. Tá, então quem lembra do censo aí tá me zoando, né? Tá mentindo, na época vocês não tinham idade para se lembrar do que realmente acontecia no censo, como ele era elaborado, tá? Mas a pessoa chega na sua casa e ela faz uma série de perguntas. Quantas pessoas trabalham, se as pessoas trabalham de maneira formal, ou seja, de carteira assinada, a quantidade de salário mínimo, tem lá uma faixa, você não fala a quantidade que você ganha, mas você fala assim, você ganha até quanto salário mínimo? Eu ganho 3. Quantas geladeiras tem em sua casa, quantos fogões, você tem acesso à internet, não tem? Tudo isso para fazer um retrato. Então não é só a contagem de pessoas e faixas etárias, não. Tem todo um levantamento socioeconômico por trás disso. E antigamente as pessoas tinham muito receio de receber as pessoas na casa dele, na hora do recenseamento, porque eles acreditavam que aquilo ali, são as perguntas até capciosas do ponto de vista econômico. As pessoas acreditavam que aquilo ali era para aumentar imposto, mas não é, tá, pessoal? Muitas pessoas creem nisso até hoje, mas não é, tá bom? É sim, pessoal, tá, gente, para analisar de uma maneira generalizada, determinados impostos em determinadas localidades ficam um pouco mais caros depois que eles veem que o poder de aquisição dessas pessoas melhorou, ou seja, o poder, o din-din para comprar as coisas. Mas não quer dizer que é só para aumentar impostos, tá? Na verdade, a questão de aumentar imposto de uma nota de 1 a 100 em utilidade, a gente pode dar nota 5, tá? A questão de aumentar imposto está mais ligada às prefeituras, pessoal, tá? Pelo menos em IPTU, Imposto Territorial e Urbano. Depois eu falo mais à frente. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Galerinha, agora para finalizar aqui, vou colocar um videozinho para vocês aqui. É uma coisa até divertida, assim, por dizer, mas ela tem uma certa fundamentação geográfica e é como se fosse uma pegadinha. Eu quero que vocês descubram qual foi o erro da previsão do tempo que o cara está fazendo aí. Aí vocês coloquem nos comentários ou me enviem pelo direct do Instagram, beleza? No mais, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem daqueles que vocês gostam, tá bom? Fiquem com Deus.